Fala pessoal, nessa aula vamos ver então aqui no gráfico real os nossos tipos de entrada. Então vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu estou em H4 e o preço ele é mitigado aqui nessa zona. Essa zona ela é uma zona que ocorreu um sweep. A zona principal seria esse cara aqui. Só que aqui na frente, ele sweepou, varrendo todas as ordens aqui dessa zona de demanda. Então eu vim e refirei a zona em cima do sweep. A partir desse momento agora, vou colocar uma seta aqui para nós poder identificar isso daqui lá nos 5 minutos. Então eu estou em 4 horas, vamos descer para 15 minutos primeiro. E aqui eu tenho 15 minutos. Lembra do nosso tipo de entrada, ó, rapidamente aí para vocês verem. E o que nós tivemos aqui então? Nós tivemos a mitigação do preço numa zona de 4 horas. Aqui tivemos o fundo, né, onde foi gerado liquidez. O mercado desceu, pegando o stop do varejo aqui. E aí começou a sua subida. Aqui em cima, ó, veja bem, se eu marcasse o choque nesse cara aqui, nesse topo, deixa eu ver se eu consigo dar deixa eu ver, não, eu consigo dar um zoom aqui sim. Se eu marcasse o choque nesse cara aqui, esse topo, eu estaria marcando ele para LTF, um LTF menor que 15. Eu marquei aqui, tá? O porquê que eu marquei aqui? Simplesmente, porque eu posso confundir um pouco vocês, porque eu poderia ter marcado aqui. Mas vamos lá, eu marquei aqui simplesmente por causa desse H4 aqui. Aí veja bem, agora já são táticas, dicas, né, do dia a dia do mercado. O que acontece? Esse candle aqui, ó, ele era o meu último candle de baixa. Então, o próximo candle ele já subiu rompendo a máxima desse. Então, automaticamente em LTF eu tenho uma mudança de caráter, que é esse cara aqui. Então, o que aconteceu? Mas está errado se você marcar aqui em cima, porque baseado em estrutura, esse aqui seria o topo? Sim. Tá? Não tá errado. Tá certo você marcando aqui também, beleza? Eu já dei uma refinada aqui, vocês viram o porquê. Então, quando ele veio e fez o choque aqui, eu tive a minha primeira zona. Vamos voltar aqui para vocês entenderem. Ó, vamos lá, aqui, ó, fez o choque. Eu tive, então, a minha primeira zona. Então, o que aconteceu? A minha primeira zona, ela ocorreu nesse cara aqui, ó, onde foi o sweep. Só que ela não voltou para mitigar nele, certo? Ele subiu, ele rompeu aqui fazendo choque. Essa estrutura aqui em cima, ó, ele não chegou a romper ela aqui, porque ele fez um sweep também, limpando as ordens de venda aqui. Mas vamos focar na estrutura. E aí ele voltou. Quando ele voltou aqui, ele me deu a segunda oportunidade de compra. Vamos voltar para o exemplo aqui, ó. A segunda aqui, certo? E aqui estava o meu ponto de compra, então. Você comprando aqui, com stop aqui no fundo. Lembrando que dá para refinar ainda mais em LTF, diminuir mais para LTF. E aqui eu tenho um risco-retorno aqui, ó, de 1 para 7. Um lote padrão aqui de $1, você lucraria $678 aqui nessa negociação. Então aqui a gente tem nosso primeiro exemplo aqui de compra, tá? E o que acontece? Vamos agora procurar... Na verdade, vamos diminuir isso aqui de 15 para 5 agora. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Ah, tá para trás aqui. Ó, em 5 minutos, a estrutura é a mesma, tá? Nós temos aqui, se o mercado é em baixa, nós estamos partindo para a subestrutura, né?
Aqui esse carinha aqui, ó, desceu, fez esse fundo aqui, ele rompeu aqui, né, que foi o sweep capturando toda essa liquidez, deu continuidade aqui, então nós teríamos o topo. Então você pode tanto marcar o choque aqui nesse cara, ou aqui no de cima também, que está certo, beleza? E aí o que aconteceu? Nós, após aqui essa quebra dessa estrutura, né, que ela foi ocorrer aqui na frente, nós temos nossa entrada de risco aqui nesse cara, ó, que ela bateu, entrada de risco, e depois nós temos nossa segunda entrada aqui. O mercado infelizmente não voltou nessa entrada, tá? Que seria a entrada de confirmação, que é o refinamento da mitigação. E aí depois nós tivemos aqui a continuação, né, da quebra da estrutura. Aqui, ó, em 5 minutos nós já tivemos a quebra dessa estrutura aqui. E aí o preço veio, voltou aqui mitigando a zona. E quando ele mitigou essa zona aqui, ó, bum, aqui está o ponto de entrada de compra. E repare o seguinte, ele veio, quebrou essa outra estrutura aqui na frente, dando outras oportunidades aqui de zonas, tanto essa como essa daqui de cima também, ó. Olha aí, te dando mais oportunidade aí de você estar comprando dentro do mercado. E se você está comprando, lógico que essa estrutura aqui é uma subestrutura, que ela está contra a tendência de 4 horas, mas os nossos alvos vão ficar baseados aqui nas zonas de minor structure, tá? Eu não quero confundir vocês, mas eu acredito que quem estudou vai estar pegando aqui, não vai estar com dificuldade na hora de eu ficar falando nessas zonas, essas estruturas sub, mina. Agora quem não estudou se ferrou, vai ter que voltar para trás aí e assistir e anotar no caderno e colocar o replay no vamos ver aí para poder entender, né? Vamos diminuir aqui mais um time, vamos descer lá para 1 minuto agora, ó. E cada vez que eu diminuo, mais refinado fica minhas entradas, tá? Ó, aqui eu já tô em 1 minuto, ó. Eu tenho o mercado mitigando aqui a zona, né? De 4 horas, que é essa grandona aqui, ó. Se eu clicar aqui você vai ver. Vamos lá. Ó, 4 horas. Aqui eu já refinei ela em 15 minutos, já estava refinado. Mas nós estamos em 1 minuto. O último fundo aqui, onde foi o sweep, né? Ó, nós temos aqui a mudança de caráter nesse cara. Aqui então, reparem, nós temos esse candle. Esse aqui com refinamento, porque ele é o candle que teve ineficiência. E aqui nós temos a compra. Então, a quebra da estrutura aqui, ó, com choque, tá? A primeira entrada aqui, que é uma entrada de risco, compensa demais fazer essa entrada, porque o stop ele é muito curto aqui. Ó, olha o stop de 2.3 pips. Seu alvo lá em cima, né? Se você colocar seu alvo lá na sua estrutura, na sua minor structure de 15 minutos, você vai poder colocar ele. E aqui nós temos um risco retorno de 1 para 24, olha aí, para você ver. 554 pontos. Enfim. Olhou para trás, look left, olha se você vai ver. Quebrou a estrutura aqui da minor structure, foi quebrada aqui na frente. Além de estar quebrando essas novas estruturas, mas o ponto interessante aqui é quando ele quebra a estrutura lá de trás, ó. Aí beleza. Nós temos a nossa entrada aqui de dupla confirmação. Olha aí. Essa aqui foi onde aconteceu em 15. Nós refinamos elas para 1 minuto agora. Vamos ver quanto fica o stop nesse cara aqui. $28 pontos, praticamente a mesma coisa com o outro. Se eu for colocar lá na máxima, aqui tá bom. Fica aí 1 para 22 também, te dando mais oportunidade aí de compra. E aí ele volta te dando mais oportunidades, igual aqui, ó. Ele veio mitigar a zona de 15 minutos, mitigou, você pode correr aqui em 1 minuto ou até em 5 e refinar ela. Ó, refinou.
olha como seu stop fica menor que esse daqui, certo? Então esses aqui são os nossos tipos de entrada. Vamos ver se eu já aproveito e acho uma entrada aqui com flip. Então eu mostrei aqui entrada de risco e entrada com confirmação, né? Que é essas daqui, ó. Essa de flip aqui, vamos ver se nós achamos aqui no gráfico. Vamos pegar essa daqui, ó. Essa daqui de cima, que é uma zona de demanda. E depois nós podemos utilizar também a favor da tendência aqui, que é essas zonas de supply. Vamos procurar ela aqui então. Vamos primeiro para 15. Deixa eu só ver a data dela aqui, lá embaixo. 14 de fevereiro de 22. 14 de fevereiro às 15 horas. Aqui ela. Temos a mitigação na zona. Essa zona é a zona de 4 horas, ó. Certo? Aqui tivemos o choque que aconteceu aqui na frente. E aqui nós temos a nossa zona de... Olha aqui. Nós temos nossa zona de supply. Então, aqui nós temos esse exemplo do lado de cá, ó. Opa. Então, vamos voltar aqui para o gráfico. E o que acontece? O preço, ele respeitou essa zona de supply aqui. Ele até jogou o mercado para baixo. Só que ele não conseguiu fazer o quê? Romper esse fundo aqui e já subiu, quebrando tanto a zona de supply, fazendo boss, né? E aqui do lado fazendo a mudança de caráter. Mas o que nós queremos ver é esse cara aqui em ação, ó. Tá? E aí do lado de cá, como ele quebra a supply, ele aceita, na verdade, ele mitiga a supply, reage a ela e depois volta rompendo. Automaticamente do lado de cá nós teremos uma zona de demanda, que é o que aconteceu aqui. Aqui então nós temos nossa zona de demanda. O preço mitiga essa zona de demanda, ó. E de repente, após essa mitigação, ele explode lá para cima, né? Depois ele volta para testar aqui novamente essa zona, só que não chega a testar ela. Então temos o nosso primeiro exemplo aqui, que é quando temos um flip, né? Vamos ver se o de cima aqui agora acontece a mesma história. Que é esse cara aqui para cima, ó. Aqui ficou entendido então, deixa eu tirar daqui. Que é esse daqui já, ó. Essa zona aqui, ó, é a zona de 4 horas. Como é um exemplo que já está feito, aqui é uma de 15 minutos, igual vocês estão vendo aqui. Então repare o seguinte, nós tivemos a mitigação na zona, o preço veio a cair. Lembrando que aqui, como é a primeira vez que mitiga, a gente pode considerar a entrada de risco. E aqui entrada com confirmação, a partir do momento que ele toca aqui na zona e desce para baixo. Aqui na frente, ele já captura essa liquidez interna que nós temos aqui. E essa daqui também, ó. Se nós pegarmos aqui e colocar esse carinha aqui assim, vocês vão reparar que temos a liquidez interna aqui. Tanto aqui como lá em cima também. Captura essa liquidez interna. Aqui lembra que a zona mitigada, refinada. O preço volta para mitigar ela, né? Aqui nós temos a nossa zona de demanda, nessas mínimas aqui embaixo, ó. O preço mitiga, faz até um sweep aqui para baixo, tá? Volta para cima, fazendo flip. Aqui era uma demanda. Essa zona de demanda, ela foi mitigada. Ela foi respeitada. Então o preço subiu para cima, veio buscar a zona de supply, que é essa aqui de cima, ó. E o que fez?
jogou o preço para baixo, varrendo toda essa liquidez, voltou mitigando novamente. E ó, o que ele fez? Deu um belo golpe aqui de queda para baixo, né? Mais de 500 pontos aí. Então aqui nós temos o exemplo de demanda. E aqui em cima de flip, que é esse cara aqui, ó. Certo? Na verdade, esse de baixo, porque nós tivemos aqui a liquidez interna, né? Isso mesmo. Aqui, ó, a gente poderia marcar como um choque também. Eu marquei como um boss de 15 minutos. Mas você poderia considerar um choque aqui também, tá? Não tem problema. Aqui na frente novamente, ó, vamos ver. Aqui a gente só vai conseguir ver ele gerando liquidez dentro da zona de 15 minutos, né? Gerando mais liquidez aqui. Aqui nós não vamos conseguir ver. Deixa eu ver o negócio aqui. Tá, aqui temos o inducement. Essa região aqui, o que é inducement? Quando o preço vem perto da zona, não mitiga ela e volta a cair, tá? É liquidez também. Aqui, então, nesse inducement, nós temos a nossa zona de demanda. A gente consegue ver que o preço veio, fez a indução aqui, que ia mitigar a zona, gerou liquidez, reagiu à zona de demanda aqui embaixo, tá? E aí, o que ele fez? Ele subiu, rompeu a nossa zona de demanda aqui e voltou para mitigar a supply. Então, aqui nós temos o flip. E o mercado despencou aqui para baixo. Temos esses tipos de entrada, então. Vamos ver aqui agora. Se temos mais exemplo. Aqui, ó. Aqui nós temos a zona de 4 horas. Aqui nós temos o refinamento. Vou arrumar ele aqui um pouco mais para cima. Nós temos o refinamento da zona, nenhuma zona que já foi mitigada. Nós temos aqui, então, ó, o preço respeitando uma zona de demanda, certo? Poderia ter puxado ela mais para frente aqui. E o preço sobe novamente em nossa zona. E depois ele vem e quebra essa zona de demanda aqui. Aqui temos dois exemplos. Até aqui dentro aconteceu novamente, ó. Vou fazer aqui, ó. Então nós temos esses dois aqui. Vamos focar nesse daqui, que ele subiu, mitigou lá em cima, respeitou a demanda, voltou aqui na supply. Repara que eu estou marcando esse cara porque nós tivemos imbalance aqui. Respeitou a supply e o mercado desceu. A troca de compradores para vendedores. Porque a estrutura lá em H4 ela é de baixa, tá? Então aqui nós temos o mercado saindo de uma subestrutura e entrando numa minor structure. Então nós temos aqui demand, a troca da demanda pela supply, tá? Que é esse cara aqui. Só que aqui tá como exemplo de compra, aqui fica como exemplo de venda, né? Vamos ver se tem mais algum aqui para nós podermos ver. Podemos diminuir o time, podemos descer lá para 5 minutos. Já que eu mostrei bastante aqui em 15, né? Vamos ver lá para 5 então. Na verdade, toda vez que eu for diminuindo o time, eu vou achando essas zonas aqui. Aqui eu já mostrei, né? Seria para cá agora. É o mesmo exemplo. O mesmo conceito aqui já está até marcado. A demanda, o preço reagindo à demanda, voltando para a zona de supply e jogando o preço para baixo.
Vamos ver que isso nós... Deixa eu mudar de gráfico. Vamos pular para outro gráfico. Para outro ativo, quer dizer. Aqui, achei aqui um em H4. Em SHA-USD, que é o Gold. Então aqui nós temos nossa zona marcada em 4 horas, ó. Aqui de cara nós conseguimos ver que a estrutura ela é bearish. Isso aqui tem muito exemplo. Eu posso tanto utilizar lá em cima como aqui também. Vamos utilizar esse cara daqui como se nós estivéssemos fazendo a marcação aqui, ó. Puxamos para o lado. Colocamos aqui uma supply em 4 horas. Agora nós vamos achar ela lá em 15. Deixa eu colocar essa linha aqui. Pronto. Isso aqui eu pus errado. Aqui é dia 8 de junho de 2021 às 10. Ixi, aqui vai demorar a chegar lá, hein? Deixa eu ver. 8 de junho. Vamos pegar o calendário aqui para andar mais rápido. 2021. Maio, junho. Foi às 10 da manhã. Aqui. Eu só não marquei onde estava o preço, né? Saco. A escala do preço. Como se trata de ouro, vai estar mais de 1000 aqui. Aqui. Então vamos lá. Aqui nós temos então a nossa zona de 4 horas. Posso refinar ela aqui em 15. Tirar esse cara daqui. Refinando ela, ó. Aqui nós temos então a nossa entrada de risco, que é essa entrada aqui, ó. Essa daqui, somente com um toque na zona. Depois eu posso refinar ela novamente aqui. Que já é o refinamento de mitigação. E aqui nós temos nossa entrada então com dupla confirmação, que já seria essa entrada daqui, ó. Só que como ela está refinada, o mercado mitigou aqui em HTF, vamos utilizar essa estrutura aqui para LTF, que no caso é aqui. Então aqui nós vamos ter podemos começar nesse cara aqui. Nós vamos ter aqui a quebra da estrutura, que é um boss, para 15. O preço voltou aqui depois mitigando na zona, dando nossa primeira oportunidade de venda. Depois tivemos outra quebra de estrutura aqui embaixo, ó. O preço veio e induziu a querer buscar a zona, gerando tudo aqui de ponto, tudo isso aqui de liquidez, né? Fez o inducement, foi lá perto, isso aqui também é liquidez. Veio, mitigou, repare bem. E aqui não quebrou a estrutura, ó. Aqui em cima, ele já veio fazer o teste, né? Na escala mais... na linha proximal, perdão, na linha distal. Para quem pulou lá o início do curso, vai ficar perdido. Né? Por isso tem que ver sobre a supply e demand e depois entra no Smart Money. Veio na linha distal para cima de 50% da zona. E o que o preço fez? Despencou. Aqui nós já tivemos a quebra da estrutura aqui então. Ó. E o preço desceu. Vou aumentar esse zoom aqui. Fez o choque. Respeitou esse cara aqui que é o order block. Ó. O preço subiu. Veio buscar esse outro order block aqui, que é a supply agora, e jogou o preço para baixo. Então temos essa entrada aqui, no caso. Essa entrada daqui, ó. Que é quando temos o flip, né?
Só que aqui nós temos a demanda reagindo e depois jogando para supply e a supply jogando o preço para baixo, porque a estrutura ela era bearish. Então são esses tipos de negociações aqui que vocês devem, esses tipos de entrada que vocês devem ficar de olho, tá? Essa aula já está muito longa, já está com 25 minutos. Deixa eu só ver se eu acho mais algum exemplo aqui. Vamos ver lá para baixo, acho que... Ah, tá. Aí eu vou ter que ir lá para 4 horas de novo. Vou ter que desenhar outra zona aqui. Essa daqui teve sweep. Daqui dá certo, ó. Opa. Marquei aqui, ó. Eu tenho então aqui a supply. Aqui eu tenho a mitigação nela. Deixa eu só ver aqui, de que é 17 de novembro de 21. Vamos para 5 agora. Vou pegar aqui que é mais rápido. Eu não marquei a hora, mas eu acho que não vai ficar difícil achar, não. Aqui, já achou. Então temos aqui nossa zona de supply em 4 horas. Podemos refinar ela aqui em 5 minutos. O preço não veio mitigar ela, fez o choque aqui. Não voltou mitigando ela. Aqui na frente, ó, temos esses 3 topos, fez o choque. Aqui na frente, ó, você pode utilizar esse cara aqui como choque para ficar mais refinado ainda. Esse fundo aqui, que se você descer para 5 ou para 30, você vai ver que esse fundo aqui bate certinho. Ou também você pode utilizar aqui, ó. Certo? Vamos utilizar esse cara aqui. Tivemos o choque aqui para 5. Já diminui, já não estou usando mais o 15, viu, pessoal? Aqui já tivemos então drop, base, drop, porque aqui temos esse candle aqui dentro, ó. Aqui ele te daria um stop, não tem problema. Aqui você tem o order block, ó. Esse stop compensa se levar ele, porque é muito curto, porque a gente trata aqui de 5 minutos. Por isso que é bom sempre estar com o risco retorno bem afinado, gerenciado, né? Levou o stop aqui, pegou a segunda oportunidade aqui e o preço leva o mercado para baixo. Quebra a estrutura. Aqui ele te dá uma outra oportunidade, mas não volta a mitigar a zona, ó. Seria esse ponto ideal para estar marcando, é que ele veio no imbalance, tá? Se eu tivesse marcado imbalance aqui, negociado, ele viria no imbalance. Mas não tem problema. Você teria pego essa oportunidade aqui. Leva um stop, pega a oportunidade lá em cima. Agora, se você tivesse colocado o choque aqui, ó, você conseguiria pegar esse ponto de entrada aqui. Ó. Esse aqui, depois ele volta para fazer um reteste aqui. Você poderia refinar ele nessas máximas. E ele volta tocando. E seria isso então, galera. Vamos só ver essa daqui, ó. Quebra de estrutura aqui embaixo. Não consegue romper o topo, fazendo o inducement aqui. Gerando essa liquidez nessa ponta aqui. Captura essa liquidez de trás, gera essa liquidez, varre as ordens de stop de venda aqui do varejo, né? Aqui temos uma oportunidade. Daqui para cá, ele teve imbalance. Mas ele veio preencher esse imbalance nesse cara aqui. Mas esse cara, ele não veio mitigar a zona. Então aqui, ele já mitigou ela e jogou o preço para baixo. Aqui na frente, ó, ele já veio mitigar novamente e depois novamente de novo.
Então aqui temos várias liquidez interna aqui, né? Liquidez aqui também que foi capturada, ó. Capturada por esse cara aqui, que veio mitigar a zona. Enfim, né? Aqui teve várias oportunidades. É só você entender esses tipos de entrada para você negociar e não ficar perdido. Lembrando que tem que entender também as estruturas, que uma vai ser combinada com a outra. Se está mitigando zona de 4 horas, o que acontece? A gente saiu do... Se está mitigando zona de 4 horas, a estrutura ela é bearish. Então, essa subida ela foi uma subestrutura e estamos iniciando uma minor structure, que é quando vai acontecer o choque aqui, igual vocês estão vendo. Ou então vai acontecer também aqui o choque junto com a zona de demanda, né? Igual eu tô vendo aqui agora. Zona de demanda respeitada, jogou o preço lá para cima para poder mitigar a zona de supply e depois jogou o preço para baixo novamente, aí despencando, né? Mostrando aqui que estamos a favor da tendência de 4 horas e quem está no poder é a supply e não essa demanda. Aqui então nós tivemos o belo exemplo aqui do flip, tá? Então é isso aí, pessoal. E vários exemplos aí. Tem importância se você não tiver entendido, tá? Só não seja preguiçoso de colocar o replay aí. Porque quando você coloca o replay, eu não tenho replay, beleza. Não tem problema se você não tem replay. É só você dar uma estudadinha aí que você vai entender. Se você estudou e não entendeu, aí você pode me chamar lá no nosso grupo do Discord, nosso servidor, né? E tirar a dúvida lá pessoalmente. Não estou entendendo esse tipo de entrada, tá? Mas eu aconselho que você estude, que você coloque em prática. Porque quando você estuda e coloca em prática, eu tenho certeza absoluta que você vai entender, tá? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e fui!